Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus aqui nessa noite? Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia. Está mesmo? Se alegra nele? Glória a Deus por isso. Você é abençoado. Não olhe para o que está acontecendo à sua volta. O seu estado momentâneo não define a sua posição definitiva. As coisas que te acontecem momentaneamente vão passar. Mas quem você é está resolvido. Você é abençoado. Você é filho amado. Você é justificado. A bênção de Deus está na sua vida. Está na sua vida. Olha, Deus pode fazer coisas na sua vida repentinamente que você nem imagina. Eu, como pastor, eu escuto cada história de favor. As pessoas às vezes perguntam, como eu sei que alguém recebeu o favor de Deus? É que quando você escuta a história dele, você fica com raiva. Fala, isso não é justo. O irmão estava me contando o testemunho dele. Ele chegou na igreja, não tem muito. Ele está aqui entre nós. E ele estava me contando. Ele era casado, ímpio. E aprontou muita confusão na vida dele. Não vou entrar aqui nos detalhes do pecado. Mas o fato é que foi tão horroroso que ele decidiu se matar. Mas tinha gente orando por ele. E ele disse que ficou rodeando a cidade, aqui em Goiânia, andando de carro para decidir onde que ele ia morrer. Mas de repente ele falou assim, antes de eu me matar, eu acho que eu vou no médico. E procurou naquela hora mesmo um psiquiatra que atendeu ele. E o psiquiatra era crente. Vê como são as coisas. E ele atendeu ele, ouviu a história dele e falou, rapaz, você precisa de Deus. Vou te dar um remédio aqui, mas vai para uma igreja. E ele disse que saiu de lá. Ele falou, é mesmo, eu devo estar precisando de Deus, que eu estou querendo morrer. E ele foi para uma igreja que estava tendo um culto de tarde. Ele entrou, ajoelhou. Ele falou, pastor, eu ajoelhei. Nem sei quem, veio e pôs a mão na minha cabeça, começou a profetizar o que eu estava passando, tudo. E eu fui tomado por Deus, e naquela tarde eu me converti, nasci de novo. E ele tinha sido um profissional de uma área de conexões, de empresas que queriam fazer negócios fora de um país. Só que durante toda a confusão dele, ele quebrou. E aí ele foi embora, mais ou menos assim a história dele. Não vou contar aqui os detalhes, não. E ele pegou, se converteu, largou, não quis morrer mais, e foi embora trabalhar nesse país, mas foi trabalhar assim, de peão de fazenda, lá no outro país. E estando lá, uma pessoa multibilionária do Brasil foi fazer negócio lá e precisava de um intérprete. E que entendesse do negócio. Alguém falou, tem um fulano lá que ele já foi bom nisso. Mas ele estava na miséria. E a pessoa ligou para ele. Ele falou, você não tem dinheiro nem... Ele estava numa outra cidade, longe. Falou, não, vem, eu vou pagar o avião. Você vem, eu preciso de você me ajudar aqui. E ele falou, não, eu não tenho dinheiro nem para ir para o aeroporto. E eu não sou essa pessoa, é você que é. Pois levou ele e gostou tanto dele que daí montou um negócio com ele. Resumindo, hoje o negócio dele, ele exporta para 5 países e virou milionário. É assim... Dá raiva, não dá ouvir um negócio desse? Barbaridade, o cara estava morrendo, Deus salvou ele da morte, e no mover de Deus, ele transformou tudo. Meu Deus do céu, é cada história chocante. Então, deixa eu falar algo para você, não fique angustiado com o que está te acontecendo agora. Um toque do favor de Deus pode mudar a sua história para sempre. Pastor Semi não falou aqui agora há pouco, a mulher estava sofrendo um problema de 12 anos, não era um dia não, gente, 12 anos, já tinha gasto todo o seu dinheiro, nada resolveu, não tinha mais chance, estava pobre, doente, com a morte na frente, 12 anos, de repente ela topa com Jesus, e um toque, não só curou ela, mudou a vida dela. Porque agora ela podia ter vida. Ela podia trabalhar, ela tinha saúde, ela não era mais maldita.
ela podia se casar, tudo mudou para aquela mulher. Talvez você está sofrendo por algo há muito tempo, e você já perdeu a esperança. Mas eu sinto uma palavra profética para alguém aqui. Você entrou aqui desesperado, desesperançado, de uma história antiga. Mas o Espírito está te dizendo, não duvide do meu poder. Um toque na sua vida pode mudar toda a sua história de longos anos de sofrimento. Amém? Você possa receber hoje. Hoje é um dia de ceia, é um dia de você crer no milagre de Deus na sua vida. E hoje é um dia especial. Você sabe, eu vou falar uma coisa para você. As pessoas não acreditam nisso. Na Bíblia, não estou pregando não, tá? Estou conversando com você. Daqui a pouco eu vou pregar. Na Bíblia, no Velho Testamento, quando o pecado dava numa casa, o sacerdote analisava a lepra, por exemplo, né, na verdade, que representa o pecado. Quando dava lepra numa casa, eles avaliavam se dava só para, raspar a lepra da parede, outras vezes descascar a parede, e algumas vezes estava tão enraizado que tinha que destruir a casa. Quer dizer, o pecado, ele impregna. Você já foi em lugares que você chega, você sente a morte? Por quê? Porque se pratica muito pecado ali, está cheio de demônios. Tem lugar que você vai, é um lugar pesado, porque se pratica xingamentos, iras, tem muito ódio lá, inveja. Todo mundo percebe, sim ou não? Por que você acha que o pecado e a morte impregna nos lugares e a unção não? Casas de gente que ora e adora a Deus, você entra, você sente a presença de Deus lá. Do mesmo jeito, na verdade, muito mais. Se pessoas que ficam ali envolvidas com o diabo carregam o ambiente, pessoas envolvidas com o Espírito trazem o ambiente. É ou não é? Tem gente que você entra naquela casa, entra naquela empresa, de repente você entra naquele lugar e fala, eita, esse lugar aqui tem unção pregada na parede. Pastor, por que você está falando isso? Vou te dar uma dica que você vai reparar, a gente estava conversando hoje, eu e minha esposa. Todo culto, depois de conferência, tem uma unção especial. Quem percebeu isso? Tem uma unção diferente aqui hoje. Por quê? Porque acabou de acontecer uma conferência. E tinha 7.000 mulheres orando desde quinta aqui. Esse lugar está tomado. Esse lugar, ele não é a casa de Deus, mas a casa de Deus reúne aqui. Então, tem gente que despreza, né? Eu não sou igrejeiro, eu não sou não sei o quê. É tudo engano, tudo levado por um engano do diabo. É claro que Deus está com você na sua casa. É claro que você pode encontrar Deus no seu quarto. Claro, mas existe uma unção corporativa. Quando a gente reúne, que é maior, que você sozinho não vai usufruir dela. E vou dizer mais, existe uma unção corporativa, e quando a gente reúne no lugar que a gente sempre reúne para buscar a Deus, tem uma diferença poderosa. E quando a unção vem, ela quebra cadeias na sua vida. Por isso, nunca caia no engano do diabo de prender você lá na sua casa. Tudo bem, se você não pode vir de jeito nenhum, está aí assistindo pela internet, você vai ser abençoado aí também. Mas não posso te iludir, a unção presencial nunca vai ser igual a online. E se você ficou aí em casa por outros motivos que podia estar aqui, está perdoado também. Mas domingo que vem, venha. Porque a unção de Deus está aqui. E você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Alguma mulher que está aqui estava nessa conferência? Foi poderoso demais, né? Eu assisti uma... Aleluia. Olha aí, tem gente aqui de outros estados. Quem está aqui? Fica em pé aí. Quem não é daqui de Goiânia, fica em pé, ainda está a ficar. Uma salva de palmas para esses irmãos. Deus abençoe. São bem-vindos. Continuaram aqui, né? Pode se sentar. Aleluia. Tem gente que vem para participar de conferência aqui e depois não quer ir embora mais. Olha aí, ó. Ô Senhor. Glória a Deus, né? Tudo é festa, uma bênção. Quantos irmãos estiveram na passeata? Muita gente. Meu Deus, que é aquilo, né, gente? Que coisa incrível. Foi tão poderoso, eu me diverti tanto. Imagina que não vai ser o estádio Serra Dourada. Meu Deus do céu, vai ser tremendo. Esse é um ano de festa.
Está lembrado que nós estamos comemorando 25 anos? Não se canse de festejar, você tem razão para isso. Tem irmão que cansa, né? Não, não cansa não. Festa é de Deus, no céu é um lugar de alegria, aleluia. E amanhã tem festa de novo. Quem está sabendo? Aleluia. Amanhã, irmãos, nós vamos comemorar 35 anos de ministério do pastor Aloysio. 35 anos. Antes da videira, 10 anos ele já era pastor. Eu tenho certeza, eu não preciso nem pedir para você levantar a mão, mas vamos ser honestos. Você sabe quantas vezes você foi abençoado por esse homem? Mas não foi uma só, não. Quantas vezes você entrou aqui de um jeito e foi embora de outro, porque Deus usou o pastor Luiz na sua vida? Sim ou não? E eu vou te contar uma coisa desses 25 anos da videira. Uma das razões pelas quais nós chegamos até aqui é porque nós zelamos por algo que nós temos uma revelação que é muito, muito, muito importante, chamada honra. 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 A honra é tudo. Você só pode receber o que você honra. E você não pode receber o que você despreza. Por isso que eu falo, nunca despreze os irmãos solteiros da igreja, senão Deus vai dar eles para outras mulheres. Fica que essa conversa, aqui não tem homem, os homens daqui não têm atitude, então não é para você. Mas as mulheres que falam, os homens da videira que é bom, é para eles que não é nada. Então abençoe, você que é solteiro, abençoe os homens da videira, Deus vai dar para você. É, Jesus. Tudo bem. Se você falou o contrário, está perdoada, vai, não peques mais. Mude a sua fala, verdade. Mas olha para cá, você honra alguém de várias maneiras. E uma das maneiras que nós honramos as pessoas é dando nosso tempo para elas, sim ou não? Quando eu paro tudo para ouvir a minha mulher, eu estou dando honra para ela. Quando eu paro tudo para ouvir meus filhos, estou dando honra para eles. E quando eu cancelo a minha agenda para vir num culto, para honrar o meu pastor, eu estou dando honra para quem merece honra. Amém? Isso é importante. Sabe outra maneira? Eu fico vendo gente que vai em casamento, com aquelas calças, jeans, rasta, aqui ó, no meio, aqui, ó. Ele mostra aqui a cueca, né? Já viu aqueles negócios esquisitos? O cara não honra o noivo e a noiva. Vai com a roupa esquisita. Não, dia de casamento é cerimônia. Cerimônia, é coisa séria, é para toda a vida, é uma cerimônia de aliança. Você tem que ser coerente com o ambiente. Tem roupa de praia, tem roupa de casamento, tem roupa de futebol, tem roupa até de culto. Tem gente que eu não sou religioso. Você é um religioso, que você fez da sua roupa uma religião. Porque ao não querer usar certas roupas coerentes, porque você acha que ser espiritual é não ter roupa, a sua religião é não ter roupa. Mas você é só um incoerente, sem bom senso, que Deus te ajude a crescer. Eu te amo assim mesmo. Pode aplaudir. Então, pastor, por que você está dando a dura? Não estou, não. Eu só quero que amanhã você venha com a roupa de amanhã. Entendeu? Eu sei, o pastor tudo prega, né? Vem com a roupa bonita. Honra o pastor Aloysio, né? Quantos vão estar aqui amanhã? Fica a mão erguida. Olha por mão, fica a mão erguida. Vê quem está com a mão abaixada. Fala, irmão, por que você não vem? Não pode constranger ele, não tem problema não. Te autorizo. Porque amanhã é um dia que não tem razão para você não estar aqui. Pode abaixar. Eu espero você aqui amanhã. Por favor, de verdade. Não deixe de vir. Amém. Glória a Deus. Olha, no domingo que vem, nós temos um domingo muito importante, que é o domingo da oferta mundial de missões. Oferta mundial de missões. Deus tem nos dado a graça, irmãos, de estar em 35 países. Quantos dizem amém por isso? 20 países ainda são mantidos pela obra. E a maioria desses países que nós estamos bancando a obra lá, como no Paquistão, na Índia, no Bangladesh, no Nepal, na África, tudo é em dólar. Agora, pensa comigo se não é muita graça de Deus, Real de Goiás, do Piqui, sustentar missionário no mundo em dólar. É muita graça, é ou não é, irmãos?
Isso não vai ficar assim. Deus vai recompensar cada irmão. Você não é obrigado a dar, você deve dar com alegria, você deve dar o que está proposto no seu coração. Mas acredite em mim, você está tendo a oportunidade, homens e mulheres que se dispuseram a ir para esses lugares. Lá no Paquistão, tem guarda com metralhadora na porta da igreja. Porque é assim que é. Ser pastor lá é sair de manhã sem saber se vai voltar. Porque querem matar. Querem matar. E veja, nós não vamos, mas a gente pode sustentar ele lá, sim ou não? Obrigado pelos 4 amém. Nós temos feito isso, essa igreja, todo ano, todos os anos, a oferta que os irmãos dão, nós pagamos o salário dos missionários o ano inteiro, nunca faltou e não vai faltar. E você não ficou mais pobre por isso, pelo contrário, você prosperou ainda mais. Então, vai ser um domingo especial, o Fernandinho vai ministrar louvor aqui de manhã e à noite, nos dois períodos, tá bom? Mas separe uma oferta no seu coração, ore a Deus sobre isso. O Senhor vai te dar. Eu não tenho dinheiro, pede que Ele te dá. Deus dá semente ao que pede. Então, se você não pegou um envelope, você quer pegar, os pastores rapidinho me ajudam aí, é só ficar com a mão erguida, vai chegar um pastor até você, separa essa oferta, não perca o envelope, domingo que vem você traz. Então, domingo que vem, geralmente a gente faz a consagração de crianças no segundo domingo do mês de manhã, mas se você estava pensando em fazer isso, nós excepcionalmente não vamos fazer consagração de crianças domingo que vem de manhã, será no outro domingo, por causa do nosso culto das ofertas de missões, amém? Bom, irmão, só para encerrar essa parte, compartilhando com os irmãos, nós também, toda conferência, a gente tem muitos lançamentos aqui, que nós, pastores, escrevemos para abençoar a sua vida. A pastora Márcia lançou muito material também, tem muita coisa legal. Os estandes vão estar abertos aí depois do culto, você pode conhecer. E eu e a minha esposa também, a minha mulher está lançando esse livro aqui, Fale Poderosamente. Fale Poderosamente. É um livro sobre orar a palavra. Eu e a Marília praticamos isso aqui há mais de 30 anos. Faz parte da nossa história. Tem muita autoridade, muita realidade. Não é um livro para mulheres, tá? É um livro para quem quer aprender a orar a palavra e ver o poder que a palavra tem na sua boca. Recomendo veementemente. Ficou muito bom também. E eu lancei também, não sei se vai ter um banner aí, eu coloquei... Então, eu tinha prometido para os irmãos, e nós lançamos o devocional na presença do Pai para crianças. É o mesmo conteúdo dos adultos, só que na linguagem que as crianças entendem. Sabe um dia que Deus... resumido. Eu resumi e coloquei na linguagem delas e coloquei ilustrações. Todo dia tem uma ilustração. Tem coisa para pintar também. Então, o que acontece? Você sabe um dia que Deus falou para mim? Falei, Senhor, tua palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, não vai desviar. Sim ou não? Mas você conhece um monte de crente que cresceu na igreja e desviou? Falei, Deus, por quê? A Bíblia está falhando? Não, a Bíblia não falha. O problema é que muitos pais estão ensinando a criança no caminho da lei. A lei. E a criança que não vai desviar é que foi ensinada no caminho da graça. Crianças que crescem sabendo que são amadas e perdoadas, quando cresce, não vai desviar. Então, investe no seu filho. Você conhece uma criança, dê de presente, seu sobrinho, pode fazer toda a diferença. Começa a leitura, é só para 6 meses, começa dia 1º de julho, nas férias. Então está aí a dica. E se você não tem o de adulto, você pode adquirir esse de 6 meses, que é o mesmo conteúdo para adultos, só que eu escrevi para quem não começou em janeiro, quer começar agora nas férias, você pode adquirir também. Você pode, no final, vai estar o stand aberto, tem uma promoção para quem compra a partir de 2, apenas R$50. Você pode passar lá. Eu devo ir lá, tirar uma foto e autografar se alguém quiser. Se ninguém for, me avisa que eu não vou. Não posso passar vergonha. Glória a Deus. Alguém está fazendo devocional comigo? Aleluia. Está sendo abençoado? Eu ouvi tanto testemunho. Eu chorei demais aqui nesse fim de semana. Que eu ouvi tanto testemunho de gente de todo lado. Lembre de orar por mim.
Amém? Queridos, eu quero continuar compartilhando agora a palavra com você. Não se preocupe, eu não vou ficar aqui demorando, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você que não é a que está na revista. Eu vou falar para você hoje sobre a mensagem que a pomba trouxe no seu bico. Lá, quando as águas do dilúvio baixaram. Que coisa, né? O que será que é essa mensagem? Na Bíblia, a Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro didático espiritual. Todas as histórias que estão lá têm revelação. E as revelações têm o poder de mudar a nossa vida. E essa é a diferença que o mundo não tem. O mundo escuta palestra, você recebe ministração. E quando a ministração é liberada na sua vida, no seu coração, sua vida muda, sua história muda, seu casamento muda. Um testemunho que eu ouvi do irmão, ele falou: pastor, eu era peão. Eu li um livro seu, chamado Tal Qual Ele É. Eu sabia que eu tinha a identidade de Cristo, mas eu não tinha virado a chave. E quando eu li, aquilo saltou no meu coração. Falou: é isso, meu Deus do céu. Eu sou o que Ele é. E Ele creu. E eu falei: e aí? Ele falou: sou um empresário hoje. O cara se tornou um empresário, nem me contou os detalhes. É mais um daquelas histórias que dá raiva. Fala: puxa vida, você leu meu livro, ficou milionário e eu. Ore por mim, irmão. Eu fico feliz de ouvir essas coisas. Então nunca despreze o poder de uma palavra na sua vida. E a palavra de Deus é poderosa para fazer em nós muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Veja que a Bíblia diz que de Adão até Moisés, muita gente acha que o Velho Testamento é a lei. A lei não é o Velho Testamento. A lei começa lá com Moisés, quando Deus dá a lei no monte. Até Moisés não tinha lei, sim ou não? Não tinha. A lei foi dada lá em Moisés, lá na montanha. Preste atenção. Então, a Bíblia diz que de Adão a Moisés, o pecado estava no mundo. Tinha pecado? Tinha pecado no mundo. Mas o pecado, diz a Bíblia, não é levado em conta enquanto não existe a lei. A lei é que transforma o pecado em transgressão. Eu vou explicar. Imagina que existe num país um limite de velocidade de 100 km por hora, ok? Você precisa prestar muita atenção hoje, porque eu vou construir um raciocínio para chegar lá na pomba. Estão comigo? Não dorme não, porque um minutinho que você distrair, você perde o fio da meada. Então, imagina que tem uma lei naquele país de 100 km por hora. Só que ninguém sabe e não tem placa nenhuma dizendo isso. Então, se não tem placa, você está andando a 120 por hora e ninguém informou que existe essa lei, o guarda pode multar você? Não. Mas existe ela, só que ninguém sabe. Só que enquanto não tem a placa de proibido passar do 100, a lei não pode condenar ninguém, porque não está declarada. Quem está me entendendo? No momento que colocou a placa, se você passar do 100, vai ser punido. Porque a lei apareceu, a condenação tem que vir junto. Quem está me entendendo? É a Bíblia que diz isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, verso 13. Porque até o regime da lei, até Moisés, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Não pode ser punido. Então, isso significa que o homem não podia ser julgado pelo seu pecado enquanto não havia a lei. Os irmãos estão me acompanhando? Então, eu quero te fazer uma pergunta. O dilúvio é antes da lei, sim ou não? É antes da lei. Como que a gente explica o dilúvio? Se não havia lei e houve juízo. Percebe? Ler a Bíblia não é uma coisa fácil. Os arrogantes dizem, deve ter uma contradição. Nunca pense que tem contradição na Bíblia. Quando você encontrar uma aparente contradição, seja humilde.
apenas se ajoelha e fala: não estou entendendo a revelação aqui. Se tem uma aparente contradição, nós é que não entendemos. A Bíblia não se contradiz. Mas aqui está parecendo uma. Nós sabemos que Deus mandou juízo. O dilúvio foi. E não só nessa ocasião, nos dias de Noé, muito antes da lei. Você vai ver a mesma coisa acontecer em Sodoma e Gomorra. Sobre os filhos de Judá. Pastor, como que a gente pode explicar isso? Eu vou te explicar. Diga comigo assim: a misericórdia é maior do que o juízo. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falando para o diabo, para a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, que é fatal, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fere, mas não mata. E eu creio que a explicação para tudo seja a misericórdia de Deus, e não o juízo de Deus. Deus disse que da semente da mulher viria aquele que ia matar a serpente. Falou para ela. O diabo, ouvindo isso, o que você acha que ele começou a pensar? Ele sabia. Ele falou: bom, então tem algo aqui que eu preciso vigiar. Porque se da mulher vai vir aquele que vai me matar, eu preciso perseguir e tentar descobrir quem é esse menino que vai chegar. E o diabo não sabia quando, mas eu imagino que ele achou que não ia demorar. Logo de cara, Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. O diabo percebe que Deus aceitou o sacrifício de quem? De Abel. E rejeitou o de Caim. O que você acha que ele pensou? É o Abel. O que ele fez? Entrou no Caim e matou o Abel. Para tentar parar o mover de Deus. Para tentar impedir que aquele que viria da descendência da mulher matasse e destruísse ele. O inimigo não sabe das coisas. Veja, isso prova que o diabo não sabe de todas as coisas. Ele não sabia quem seria o Messias. Sabendo que o Messias viria da semente da mulher, o diabo faz com que os filhos... então, não funcionou, e ele está vigiando. Agora, vamos chegar lá em Noé. O que aconteceu antes do dilúvio? Preste atenção. Eu não sei se vocês sabem por que aconteceu o dilúvio. Aconteceu um problema tão grave na terra que Deus teve que destruir a raça humana. O negócio não é brincadeira. O diabo, sabendo que o Messias viria da mulher, e ele deu o primeiro tiro e não resolveu, certamente o que ele planejou? O diabo fez com que os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturassem nos dias de Noé. Vamos ler isso? Está em Gênesis capítulo 6, verso 1. Pastor, o que é isso? Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Olha só, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Muito bem, tem 2 interpretações para esse texto, geralmente. A primeira interpretação tradicional é que os filhos de Deus são os homens do capítulo 5 de Gênesis. E os filhos dos homens são os descendentes de Caim. Qual que é o problema dessa interpretação? É que a falha dela é que no Velho Testamento só Adão foi chamado de filho de Deus. Nenhum outro homem. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não pode falar uma coisa num capítulo e falar outra em outro. Ela é coerente com ela mesma. E só Adão foi chamado de filho de Deus. Então, outros homens não poderiam ser também. Então, esse exemplo aqui, ele cai. Ele não se sustenta. Qual que é a segunda interpretação? Que é a que nós realmente cremos. É que no Velho Testamento, é que os filhos de Deus eram anjos caídos. E os filhos dos homens eram os demais homens. Baseado no quê? Então, ou seja, os anjos caídos, segundo esse entendimento, a Bíblia diz que esses anjos caídos, demônios,
tiveram relação com mulheres, e os filhos dessas mulheres, agora misturados com anjos caídos, nasceram. A Bíblia fala disso aqui. Coabitaram com elas e produziram um ser chamado Nefilins, que eram gigantes. Está aqui na Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, verso 4. Isso não é da minha cabeça, não. Está aqui. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, nos tempos de Noé. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renomes na antiguidade. A palavra gigante no hebraico original é nefilins. Nefilins. Sabe o que significa? Significa cair, caídos, que fazem cair, desviados, perdidos e que produz perdição. Ou seja, todas as descrições desses gigantes são demoníacas. Referem-se e aplicam claramente a demônios. Eu não tenho dúvida de que houve uma mistura na espécie humana e esta foi uma das causas do dilúvio. O fato de serem gigantes mostra o que, gente? Houve uma mutação genética. Muito cuidado com o que vem acontecendo na Terra. Os clones. A ciência está voltando nisso aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. A besta é um homem. Sabia disso? A Bíblia chama de besta por quê? Não é porque é um monstro, não. É porque não é um ser humano comum. Provavelmente não tem o espírito como o homem. É uma coisa misturada, na qual Deus não pode agir sobre ela. Eu sei que muitas pessoas resistem a essa interpretação, porque eles falam que o corpo de anjo são diferentes e que os anjos não poderiam ter essa relação. Mas o que você não sabe é que os anjos podem sim mudar o seu corpo. Quer ver? A Bíblia diz, olha em Hebreus, capítulo 13, verso 2. Olha o que a Bíblia fala. Não negligencieis a hospitalidade quando tiver conferência das mulheres e alguém quiser hospedar na sua casa. Pois alguns, hospedando pessoas do Rio Grande do Sul, sem saber, acolheram anjos. Pode revelar quem é. A Bíblia fala que anjos podem assumir forma de gente. Gente perto de você aí, que é um anjo. Dá uma olhadinha para o lado. Fala, estou desconfiado de você. Sou um mensageiro. Você estava no culto, né, de manhã. O pastor Luiz contou uma história hoje que é verdadeira. O pastor Eibe, um pastor muito amado, amigo nosso, o pai dele era um santo. O pai dele era um homem tão santo, já partiu para o Senhor. Interessante que quando o pai dele partiu, as enfermeiras diziam do hospital que cuidaram deles que elas tinham uma sensação de um homem tão limpo, que era uma coisa assim que elas percebiam, era uma coisa que não era normal, né? E ele fala que ele nunca viu o pai dele falar mal de ninguém. E ele e o irmão dele desconfiavam que o pai dele era anjo. Porque o pai dele nunca falava mal de ninguém, era um sujeito. E ele conta uma história engraçada que ele fala assim que ele falou, combinou com o irmão dele um dia, falou assim, vamos pegar meu pai, hoje ele vai falar mal de alguém. E combinaram. E eles chegaram para o pai dele na hora do almoço e falaram, pai, a gente pode fazer uma pergunta? Pode. O que o senhor acha do diabo? Ele falou, hoje ele vai falar mal de alguém. E disse que o pai dele pensou, e falou assim, sujeitinho perseverante. Até do diabo. E ele fala que ele ficou tão incomodado que um dia ele falou, pai, eu sei que o senhor não mente. Fala a verdade para mim. O senhor é um anjo ou não é?
E o pai dele riu e falou, não, meu filho, eu sou apenas um mensageiro de Deus. Aí ele contou para o irmão dele, falei, meu pai não é não, ele falou para mim que ele é só um mensageiro de Deus. E o irmão dele deu um croque nele e falou, seu idiota, anjos são mensageiros de Deus. É claro que ele é. Morreu sem saber. Ou sei lá se morreu, né? Tem um pastor, era muito amigo do pastor Aloysio, ele conta uma experiência. Ele sofreu um acidente de carro terrível. O carro capotou e ele foi jogado para fora do carro na estrada. Só que ele caiu na estrada e o carro caiu no barranco. E ele ficou tão ferido que ele não conseguia se mover. E ele falou, Senhor, me ajuda, porque o Senhor me livrou da morte no capotamento, mas eu vou morrer atropelado por um carro que chegar. E eu não consigo me mover, não tinha celular, não tinha nada. Me tira daqui, me ajuda, me socorre. E ele contou isso para o pastor Aloysio, que imediatamente apareceu uma pessoa, um homem negro, bem forte, pegou ele nos braços, colocou ele para fora da pista e falou para ele, não se preocupe, o socorro já está chegando. E sumiu. E ele fala que, literalmente, ele percebeu que era um anjo. E era um anjo negro, brasileiro. Para você que acha que só tem anjo de olho azul, não é? Era você, Hugo? Conta para nós, irmão. Esconde não. Pastor Aloysio fala que a mãe dele sempre falava, muito cuidado com esses mendigos pobres que pedem dinheiro na rua. Você pode estar negando uma oferta e uma ajuda para um anjo. E ele diz que isso nunca saiu da cabeça dele. Toda vez que alguém no sinaleiro pede dinheiro, ele fica pensando, ai meu Deus, será que é anjo? Pedindo dinheiro, eu estou negando, vou perder a bênção. A gente não pensa nisso, né? A gente esquece que está cheio de anjos por aí te ajudando o tempo todo. Você não imagina. Você não pode falar com anjos, mas eles estão a seus serviços. Você pode pedir a Deus que envie anjos para te socorrer. Amém? Isso você pode, mas não desconsidere. Anjos são seres tão poderosos que a Bíblia conta que um anjo um dia matou 185 mil soldados do exército assírio numa noite, meu amigo. Você tem noção o que é 200 mil homens? Ser morto por um anjo. Barbaridade. A gente até assusta. Eu só vi anjo uma vez, mas não vou te contar não. Já gastei tempo demais. Vocês são curiosos, né? Esse povo é curioso. Ok. Foi logo que eu me converti. Eu estava passando uma luta de desemprego muito grande. E eu e a Marília, desde essa época que a gente colecionava essas folhas de confissão da palavra, né, amor? Que tem a ver com o livro dela. A gente datilografava as confissões e orava aquilo até furar. Que a gente tinha aprendido, né? E realmente aquilo era poderoso. E eu estava no meio dessa luta, estava orando, e eu dormi. E é aquele estado que você não sabe se você está dormindo ou acordado. De repente, eu vi um anjo muito grande, ele entrou no meu quarto, em pé, na quina do quarto. Ele encheu o quarto. Eu fiquei muito assustado. Ele falou só uma coisa para mim. Ele falou assim, Naor, continue confessando a palavra. E puf, foi embora. Eu nunca esqueci, isso tem mais de 30 anos. Eu não lembro de nada de 30 anos atrás. Mas eu sei que foi Deus porque eu não esqueço. E eu te digo, continue confessando a palavra. A palavra tem poder na sua vida, na sua boca. Eu sou um mensageiro. Mas você não precisa ver, você precisa crer. Olha o que diz Judas, se você duvida. Judas capítulo 1, verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Uau! Não guardaram o seu estado original. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é domicílio, gente? Casa, corpo.
Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, que era prática de sexo, né? E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles. Eita, está aqui a prova. Prostituição com aqueles. Quem? Os anjos, que abandonaram seus corpos para ter sexo com o povo daquela cidade. Barbaridade. Seguindo após outra carne. Tem texto mais claro que esse. São postas, por exemplo, de fogo eterno, sofrendo punição. Então, querido, acredite em mim. Era uma mistura de anjos com demônios. De homens com demônios. Nasceram um ser, os nefilins. Interessante que a Bíblia diz, em Gênesis 6:9, a Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro. Justo e íntegro. Essa palavra íntegro, no hebraico, é tamim, que significa alguém fisicamente inteiro, sem contaminação. Ou seja, sobrou Noé, sem misturar. E Deus... Então, olha a tática do diabo. Ah, é? Você vai trazer alguém da mulher para me matar? Então, eu quero ver. Eu vou transformar todos os homens em filho do diabo, os demônios vão ter relação com as mulheres e vão nascer filhos que são gigantes. Como que vai nascer o filho de Deus de uma situação dessa? Olha o que o diabo tramou. Ele queria impedir que viesse aquele que destruiria ele, para impedir que ele destruísse os homens. E a Bíblia fala que a maldade na terra tinha crescido. Por quê? Porque aqueles gigantes estavam matando todo mundo. E eles iam matar Noé também, claro, e a sua família. Logo não haveria mais nenhum homem puro, sem mistura com demônios, para que a semente viesse e nos alcançasse. Por isso aconteceu o dilúvio. Não por juízo, mas por misericórdia a mim e a você. Porque se o dilúvio não tivesse vindo, Cristo não poderia ter vindo. E se ele não tivesse vindo, eu e você estaremos perdidos. Percebe como aquilo que parecia contradição era graça? Deus teve que parar a obra do diabo, por amor, por misericórdia, e não por juízo. O que parecia juízo era graça de Deus com toda a raça humana. Era ele parando a obra do diabo para que Cristo pudesse vir. Puxa vida, a gente tem que orar demais para ler a Bíblia, sim ou não? Se a Bíblia não existisse, nenhum homem poderia ter escrito ela. Tão fantástica ela é. É um negócio assustador. Então, por esse prisma, a gente vê a graça e a misericórdia de Deus no meio do juízo do dilúvio. Por amor a nós. Se não fosse a intervenção do Senhor, tudo estaria perdido. Deus manda o juízo, mas não para destruir o homem. Pelo contrário, para preservar a semente humana, por meio da qual viria o Messias. E você vai perceber o diabo atrás de tudo isso. Você vai ver que o diabo percebe ali que Deus tinha rejeitado a tribo de Rúben, de Simeão e de Levi. Então a única que sobrou para trazer a linhagem do Messias era Judá. Aí você vai ver que os filhos de Judá, eles estavam se recusando a dar um irmão, uma herança, e eles lançavam o sêmen fora. Deus vai e executa o juízo, porque eles estavam resistindo, tomados por demônios, ao plano de Deus, de manter a semente para trazer o Messias. De novo, não é porque Deus estava trazendo juízo naquela ocasião. O juízo veio rápido porque eles estavam influenciados por demônios, queriam impedir. Deus não podia permitir. Jesus tinha que vir. A graça de Deus está em andamento. Aí a gente chega aqui na arca. A arca é um tipo de Cristo. Deus manda Noé construir uma arca para que ele e sua família fossem preservados. Na Bíblia, a arca é Cristo, porque Noé foi salvo por estar na arca, e nós somos salvos por estar em Cristo, amém? Na Bíblia, o mar é o mundo, não é? Nós estamos no mundo, mas estamos salvos porque estamos em Cristo. A arca estava no meio das águas da morte, onde o mundo foi morto, mas aqueles que estavam na arca foram preservados.
Estar na arca é estar em Cristo. Estando em Cristo, nós somos salvos da ira, do juízo. Noé poderia, talvez no meio da tempestade, balançando no meio das águas da morte, até cair. Mas ele não podia cair fora da arca, porque ela estava fechada por fora. Sabia disso? Que ela foi fechada por fora? Você pode até tropeçar e cair, mas você nunca vai cair de Cristo, porque Ele já fechou por fora, com o seu sangue, e nem que você queira, você vai perder sua salvação. Tudo bem, não precisa apelar se você crê. Você vai descobrir lá que lá naquele dia você não precisava desse sofrimento todo. Mas é um fato. Eu não estou mandando você cair. Só estou dizendo que às vezes você cai, mas nunca vai cair dele, porque você está dentro dele. Noé podia cair, mas dentro da arca. Por quê? Porque não somos nós que carregamos Cristo. É Ele que nos carrega. É Ele que nos sustenta. Você sabe que, não sei se você já leu a história daquela ponte Golden Gate. É uma ponte enorme, eles estavam construindo essa ponte e os operários estavam tendo muito acidente, estavam caindo, e aí morriam, e aí eles não queriam mais trabalhar. Então o que eles fizeram? Eles instalaram uma grande rede de proteção embaixo da ponte, de tal maneira que se um operário caísse, ele era salvo. E sabe o que aconteceu depois disso? Eles pararam de cair. Por quê? Porque quando você se sente seguro, você não cai. Na hora que você entender que Jesus é essa santa rede que foi colocada na sua vida, e que mesmo que você tropeçar, você não vai cair fora dele, você vai ver que o pecado vai perder poder na sua vida. Porque você vai se sentir seguro. Isso é maravilhoso. Só um detalhezinho, que eu acrescentei para você. Olha o que diz Gênesis 6,14. O que Deus mandou fazer? Preste atenção na beleza da palavra de Deus. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume. Parece até oração em línguas, né? Fala comigo, calafetarás com betume. Fala rápido. Você vai ser cheio disso. Olha para cá. Por dentro e por fora. Preste atenção, olha que coisa maravilhosa. Porque eu sei que às vezes a gente fica parecendo pedante de ficar falando do original, mas é que a palavra no original, às vezes, ela revela coisas escondidas que a gente não imagina. A palavra calafetar, em hebraico, é kafar, que significa cobrir, purificar, fazer expiação, que é pagar pecado, que é a mesma palavra usada lá em Levítico, onde é traduzida como expiação, que é expiar, pagar, tirar o pecado. É uma coisa poderosa. E era para calafetar com o quê? Com betume. Mas a palavra betume é copper, que significa piche, a matéria-prima do asfalto. Mas também pode significar no hebraico o preço do resgate. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o preço do resgate é o sangue e também a expiação, que é feita pelo sangue. Hoje você está em Cristo porque o preço do resgate foi pago e você é purificado do pecado, você é expiado. Ou seja, a sua vida está calafetada, por dentro e por fora, pelo sangue de Jesus. Porque ela estava calafetada, a água da morte, do juízo, da condenação do dilúvio, não entrava. E porque estava calafetada por dentro, a condenação também não podia tocar. O sangue está por fora da sua vida, por isso o juízo do mundo, que o mundo sofre, os demônios que atacam, não pode atingir você. Tem um sangue por fora. Lembra que quando eles passaram o sangue por fora, o anjo da morte não podia entrar na casa, quando eles saíram lá do Egito? Pois é, o diabo olha para você, ele vê o sangue. Quando eu e a Marília éramos novos convertidos,
começamos a liderar. Ela já contou aqui. A gente achou que, por um momento, eu e a Marília achávamos que a gente ia ter ministério com demônio, expulsar demônio. Porque era um negócio estranho. Onde a gente chegava, em qualquer lugar, manifestava demônio. Nunca vi um negócio daquele. Aniversário de criança. Nós fomos no aniversário de criança aqui no Sudoeste um dia, no final da festa, tinha muita gente lá, a senhorinha, dona da casa, falou, vocês é crente, faz uma oração aqui, vamos orar. Nós fizemos uma rodona lá para orar. Nós não éramos pastor, não. A gente estava começando a liderar, demos as mãos, assim, tinha uma filha dela, estava dada a mão comigo. Eu lembro até hoje, nós começamos a orar, e eu tinha medo de encontrar uns demônios, que eles falavam que era pior. Não nego. Eu não tinha revelação. E aí, era o Exu Caveiro, capa preta, pena branca, 7 saias, tinha uma listinha, diz que era o tranca-rua, eles falavam, né, que era como se tivesse algum grande ou pequeno diante de Deus, mas quando você é criança, você não tem revelação. E aí, eu me lembro que eu falei, então vamos, eu estou lá pensando em negócio de demônio, aniversário de criança, eu só comecei a orar, Senhor, abençoe essa família e tal, e que abençoe o Senhor, que toda obra do diabo caia por terra. Aí a moça agarrada na minha mão falou assim, ó o cachorro aí. Não tinha cachorro lá não. Aí todo mundo já ficou assustadíssimo, eu também. Falei, ai meu Deus do céu, ela está vendo demônio. Falei, meu Deus, o que eu faço? Mas Deus me deu tanta graça, na hora eu falei, pode ficar quieta, que esse cachorro está preso. Deus me deu uma autoridade. Aí acabamos de orar, mas ninguém já conseguia orar mais. E um monte de gente deu a mão e começou a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, sei lá o quê, um monte de coisa. Aí eu falei, não, agora nós vamos lidar com esse cachorro. Aí eu pus a moça, a hora que eu pus a mão na cabeça dela, o demônio tomou ela e começou a rodar. Quem estava lá? A legião inteira, todos juntos. Tranca-rua, Exu Caveira, Maria Padilha, 7 saias, 7 sei o quê. Todo mundo que eu tinha receio, Deus juntou num só. Era uma legião. Eu falei, é hoje, Jesus. Só para resumir, Deus nos deu a graça, o demônio saiu, não ficou ninguém sem aceitar Jesus, claro, porque eu falei, eu não garanto nada, a única coisa que eu digo para vocês é que aonde o Espírito Santo está, demônio não entra. Alguém quer aceitar Jesus aqui? Esse foi o apelo mais poderoso que eu já fiz, converteu 100%, e depois a gente abriu uma célula lá, né amor? Acredita nisso? Foi um avivamento. Na quarta-feira, antes de eu casar, eu estava na célula, manifestou o demônio numa outra casa, lá perto, e o demônio falou, só sai se o Naor chegar aqui. Eu era líder de célula, e eu, besta, fui. A hora que eu entrei, o demônio riu e falou assim, vai casar sábado, né? Eu falei, vou, e você não está convidado. Eu nunca vi um trem daquele, parecia rodinha debaixo do demônio, a gente orava assim, sai! Ela, a menina fazia assim, zum! Eu falei, Jesus, poderoso, demônio com rodinha. Eu falei, amor, será que nós temos um negócio com libertação? Porque barbaridade um negócio desse, né? Mas você sabe, um dia o demônio não quis sair. E eu tinha ouvido um irmão falar, quando o diabo não quiser sair, confessa a palavra que ele não suporta. E nós abrimos a boca e começamos a declarar, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos do diabo, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Versículo que vocês sabem de cor. E eu comecei a declarar. O diabo começou a gritar, eu não suporto essa palavra. Mas o que eu queria te contar mesmo não foi nem essa, é que um dia eu e a Marília chegamos para levar uma pessoa endemoniada, um irmão que tinha experiência, e quando ele manifestou, ele olhou para a gente e começou a gritar, porque ele estava vendo sangue em nós. Amém. Você não faz ideia, você anda por aí, está cheio de demônios aí, você dá cada susto em demônio, porque o diabo vê o sangue na sua vida, porque você é calafetado, o sangue está na sua casa, os demônios não podem passar perto da sua casa, não podem entrar, eles não suportam. Você é abençoado, você está guardado por fora, os demônios não podem te atingir, e você está calafetado por dentro, porque a condenação não pode te alcançar.
Essa é a revelação, você está na arca, você está em Cristo, você está coberto pelo sangue. Tenha tranquilidade na sua vida, meu querido. Agora, pasme. Você sabe aonde a arca parou? Quem sabe? Qual que é o nome do monte? Ararat, outra palavrinha, né, de línguas. Gênesis 8:4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Na Bíblia nada é por acaso. Por que Deus menciona o dia e o mês em que a arca pousou sobre o monte Ararat? Sabe por quê? Porque esse é exatamente o mesmo dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Exatamente. Os judeus celebram a Páscoa no dia 14. 14, 15, 16, 3 dias, 17. Ararat ressuscitou. A Bíblia é fantástica. Jesus não morreu. Ah, pastor, mas espera aí. Eu sei que os teólogos ficam, às vezes, enlouquecidos, né? Porque ele fala, não, mas essa conta aí não bate, porque Jesus ressuscitou, não foi nesse dia. Querido, os judeus, qualquer feriado era sábado, era Shabat. Então, não necessariamente, Jesus morreu numa sexta-feira. Ele morreu à véspera do sábado. E sábado, para o judeu, era qualquer dia que era feriado. Pode ter sido qualquer dia. Você vê que os teólogos ficam tentando olhar para coisas naturais. Mas o fato é que ele ressuscitou nesse dia. No mesmo dia que a arca parou sobre o monte. Agora, a palavra Ararat vem de arar, que significa em hebraico maldição. Maldição. Mas Ararat significa maldição removida. Quando Cristo parou sobre a cruz e ressuscitou, Ararat, a maldição foi removida. Para quem estava na arca. Se você está em Cristo, naquele dia que ele ressuscitou, o 17º, o mesmo dia que a arca parou sobre o monte que inverteu, que tirou a maldição, ele também tirou a maldição da sua vida. A morte, a miséria e a enfermidade foi tirada no mesmo dia. É uma coisa simplesmente poderosa. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós fomos colocados numa posição onde a maldição foi removida e revertida. Nós estamos agora num lugar do favor. Olha como é perfeita a ilustração. Muito bem. Então agora chegou na hora que eu queria pregar. Porque agora a pomba vai chegar. Eu falei para você que até agora eu estava construindo uma ideia, mas eu não vou amanhecer não. Só mais um pouquinho. Quem me dá mais alguns minutos? Não vou demorar, prometo. Quando Noé olha para a janelinha, só tinha uma janelinha. Ele só via a água da maldição. É por isso que você deveria olhar muito pouco para o mundo. Porque quando você olha para fora do reino de Deus, você só vê morte. Então não fica olhando. Olha para dentro. Onde tem Cristo. Quando ele olhava, ele só via a água, que era a água do juízo, era a água da maldição. Mas agora, a arca estava em terra firme, sim ou não? Ela já tinha atracado no monte Ararat, mas ainda tinha muita água. Demorou 5 meses para a água baixar. Ele já estava seguro, mas ainda tinha muita água em volta. Olha para cá. Você está em Cristo. Às vezes você olha para a sua vida financeira, olha para o seu casamento, olha para a sua vida emocional e ainda tem muita morte. Mas não muda o fato, você já está sobre o monte Ararat, o monte que removeu a maldição. Acalme-se, porque já essas águas vão baixar. Porque você já está sobre uma base segura, sem maldição. Por mais que você vê a morte lá fora, não se desespere, você já está sobre o monte que removeu a maldição da sua vida. E essa situação vai baixar, vai passar.
Olha o que diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 8, verso 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, que come carniça, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Então veja o que está acontecendo aqui. Ele soltou o urubu, o corvo, que come carniça, uma vez e voltou. Soltou de novo e daqui a pouco ele não voltou mais. Por que você acha que ele não voltou mais? Porque ele estava cheio de corpos em putrefação boiando. E ele come carniça. Ele estava sobre eles. Mas a pomba não. A pomba não voltou, a pomba não ficou. Aí ele solta a pomba, preste atenção. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, o corvo achou, o defunto, a carniça. A pomba não. Tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé a mensagem da pomba, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Uau, o que está acontecendo aqui, pastor? Veja, o corvo estava comendo carne em putrefação. Eu sei que a Bíblia fala, que tem lugar que a Bíblia fala que Deus cuida até deles. Porque tem irmão que mesmo estando em Cristo, às vezes ainda come carniça. E Deus cuida dele também até que ele cresça. E pare com isso. Mas a Bíblia fala que Noé soltou a pomba. E todo mundo aqui sabe o que é o símbolo da pomba. Sabe ou não sabe? Quem que é? Diga comigo, o Espírito Santo. A pomba na Bíblia é o Espírito Santo. Para que Noé soltou? Para ver se as águas tinham baixado. Ou seja, o propósito de soltar a pomba era para ver se as águas tinham minguado de superfície. E o propósito do Espírito Santo ser enviado é para ver se o julgamento cessou. Porque ele vem depois que Cristo morre e ressuscita. O Espírito Santo é enviado. Noé não tinha nenhuma evidência física, porque posicionalmente a arca estava sobre um monte, num terreno sólido, mas tinha muita água. E muito embora ele estivesse nessa posição, ainda tinha muita coisa ruim. E a Bíblia fala então que da primeira vez a pomba não encontrou onde pousar, porque tinha certamente um monte de corpos em putrefação. Ela não pôs o pé sobre eles, e o Espírito Santo, representado pela pomba, não pode pousar aonde existe condenação. Por que ela não pousou sobre os corpos do juízo? Porque o Espírito Santo nunca se move aonde tem juízo, onde tem condenação. Por que tem crente que não é cheio do Espírito? Porque está debaixo de culpa e de condenação. O Espírito Santo nunca pousa aonde tem condenação. Se você não aprender a rejeitar a culpa e a condenação na sua vida, você nunca vai sentir o fluir do Espírito na sua vida. Rejeite o juízo, rejeite a culpa, e a pomba vai pousar sobre você. O Espírito vai fluir na sua vida. Por isso que o Espírito Santo não pousa onde tem juízo. Deus não se move aonde tem culpa. Se você vir um pregador pregando sobre culpa, condenação, juízo, vai para o inferno, está condenado, sua vida vai ver o que vai acontecer, você não fez sua parte, você pecou e tarará. Esse culto não tem unção. Tem culto que... Eu e a Marília, nós casamos, naquela época não tinha videira, nem era videira, mas a gente crente demais, a gente ia para a praia, e domingo a gente ia para o culto. Qualquer um. Né, amor? E aí, nós fomos num culto, gente. Estou empolgado. Eu falo na presença de Deus com muito temor, misericórdia. Nós entramos animadinho lá. Nós saímos de lá deprimidos. Sério, nós tivemos que ir para o hotel orar.
Estão angustiados. Por quê? Porque o pastor acabou com todo mundo. Aonde tem condenação, a pomba não opera. Mas aonde você tira a culpa, a pomba flui. O Espírito flui. Rejeite a culpa na sua vida todo dia de manhã, de tarde, de noite. Levante a sua mão aí agora e fala: não há mais condenação para mim, não há mais culpa para mim, não há mais juízo para mim. Eu estou justificado porque eu estou em Cristo, eu estou na arca e eu estou calafetado por dentro e por fora pelo sangue do Cordeiro. Por isso a pomba pode pousar sobre mim, o Espírito pode fluir na minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só da gente falar isso a gente já sente a unção. Sim ou não, irmãos? O crente que vive debaixo de condenação não tem unção. E é por isso que por séculos o Espírito Santo não encontrou onde pousar, até chegar em Mateus capítulo 3, verso 16. Por milhares de anos a pomba não pôde pousar na terra. Mas em Mateus capítulo 3, verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Vou te falar algo: a pomba só pousa em Cristo, porque só Ele tira a maldição. Quantos estão em Cristo? Então o Espírito Santo está sobre você, porque sobre Ele não há maldição. Não há maldição de morte, nem de miséria, nem de depressão, nem de doença, nem de destruição mais na sua vida. Você está nele, e sobre Ele a pomba pousa, o Espírito se move. Oh Senhor, ao mesmo tempo que ele ouviu a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado. Aqueles que sabem que são amados, o Espírito de Deus está movendo na vida dele. Depois de 7 dias, Noé enviou a pomba novamente. E a Bíblia fala que ela voltou ao anoitecer e trazia no bico uma folha nova de oliveira. E a Bíblia fala que Noé entendeu a mensagem. Você sabe, ainda que Noé olhasse ao derredor, ele via muita destruição. Mas agora a pomba trouxe uma mensagem. Era uma folha de oliveira. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Pandemia, guerra, adultério, corrupção, briga, ameaças de todos os lados, dificuldades. Todo mundo aqui, sem exceção, todos os dias, ao nosso lado tem todo tipo de coisa ruim, sim ou não? Mas o Espírito Santo tem uma mensagem para você. No meio de tudo, a pomba chegou com um ramo de oliveira. Era a mensagem que Deus estava trazendo para Noé no meio daquela luta. Pastor, o que é a folha de oliveira na Bíblia? Paz. Paz, ele estava dizendo: as águas da maldição foram vencidas, Noé. A arca parou no monte que tira a maldição. O Senhor está te dizendo: você está no meio de um mundo cheio de problemas, talvez na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, à sua volta. Mas hoje o Espírito Santo traz uma mensagem para você, um ramo de oliveira, para dizer: haja paz no seu coração. Cristo parou na cruz, no monte que tira a maldição da sua vida. A ira de Deus não vai vir mais sobre você. A ira de Deus não vai vir mais sobre a sua casa. Você não vai mais morrer de miséria, nem de doença. Você não vai viver uma vida desempregado. Você não vai morrer mais numa cama de hospital, abandonado por uma praga do inferno. Não, você não tem que crer nisso, porque a maldição foi tirada, e essa é a mensagem
da pomba para você, dizendo: haja paz no seu coração, você está perdoado. Não há pecado sujo demais que o sangue que te calafetou não possa lavar, ou grande demais que ele não possa pagar. Haja paz no seu coração. A mensagem da paz é que a maldição foi retirada e que nós somos amados. O Espírito Santo nos diz essa mensagem hoje. Noé precisou crer na mensagem do bico da pomba. Você precisa crer hoje. Nós vivemos debaixo de uma aliança. Quando acabou o dilúvio, o que apareceu, gente? Um arco-íris. Porque eu acho que todas as vezes que trovejava, talvez a família de Noé entrava em pânico. Mas Deus fez uma aliança. Ele falou: nunca mais esse juízo virá. A aliança, o arco-íris estava lá para garantir que não haveria mais juízo. Não estava lá para ameaçar, estava lá para tirar o medo. Deixa eu dar uma palavra para alguém aqui. Você passou por uma situação difícil, Deus te livrou, mas às vezes o diabo te ameaça e você fica com medo de acontecer de novo. O Senhor está te dizendo: não fica com medo. O meu arco-íris está sobre a sua vida, para te garantir que o juízo passou e não virá mais. Não haverá mais, porque agora você estava em Cristo, você não estava antes. Você não precisa ficar em pânico. Não vai acontecer. Jesus venceu a morte. Ele estava lá para tirar o medo. É a garantia da aliança. Nós somos o povo debaixo da aliança. Não precisamos viver com medo. O Senhor foi levantado na cruz às 9 horas da manhã. Ao meio-dia as trevas cobriram a terra. Ele suportou todos os nossos pecados e a ira de Deus. E às 3 da tarde, ainda vivo, ele disse: está consumado. No Velho Testamento, quando o juízo de Deus caía sobre o sacrifício, ele consumia o fogo da ira e do juízo, queimava tudo, sobrava cinza. Olha para cá. Jesus sofreu toda a ira de Deus. Todos os pecados da humanidade de todas as épocas estavam sobre ele. Ele sofreu tudo. Por isso naquela hora ele gritou pela única vez: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única vez. Porque todo o tempo ele chamou Deus de Pai. Mas ele estava chamando Deus de Deus, porque ele tomou o meu lugar e o seu. Ele estava chamando Deus meu, porque me desamparastes, para que hoje você possa dizer: Abba, Paizinho. Ele sofreu todo o juízo e não morreu. O fogo da ira não pôde consumir o sacrifício. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que o pecado. Ele pagou muito mais do que o pecado pôde produzir. Ele venceu a morte. Por isso ele disse: está consumado, antes de morrer, para provar que ele é maior do que todos os seus pecados. E logo em seguida ele volta a dizer: meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele volta a chamar Deus de Pai, porque estava resolvido. E agora ele ressuscitaria. Estava pago. Queria ler Isaías com você de pé, capítulo 54, verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Porque isto, preste atenção, porque isto é para mim como as águas de Noé. Preste atenção. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Esse é o verdadeiro significado do arco-íris, que Jesus jurou que não mais se iraria conosco, por causa de Cristo. Se Deus não está irado com você, Ele está feliz com você, apesar de você, por causa de Cristo. Por isso você pode ter paz no seu coração. A pomba veio
com a mensagem. O juízo cessou, passou a morte. Deus não vai mais se irar contra nós. Nós somos abençoados. Cantares, capítulo 2, verso 11. A Bíblia diz: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola, que no original é pomba, a voz da pomba, a voz da pomba, ouve-se na sua casa, na nossa terra, entre nós. A voz da pomba é a voz que está nos dizendo: paz, está pago, está perdoado, a maldição está removida, tenha paz no seu coração, não viva com medo. Aleluia. A ira passou. Você crê nisso? Você crê na mensagem da pomba para você hoje? Pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Alguém não tem o pão ou o cálice? Fica com a mão erguida. Muitos irmãos precisam. Acabou? Puxa vida. Então, vê se alguém perto de você. O casal. Você está junto com o seu marido? Dá um cálice com o pão para alguém perto de você. Quem não tem, fica com a mão erguida. Hoje teve muito mais. Ixi, é muita gente, né? O Senhor nos ajude. Alguns ainda tem um pouquinho. Fica com a mão erguida então, rapidinho. Pega só o casal. Vê se você tem, ou se você está com um amigo, você pode partir com ele também. É porque hoje realmente os 2 cultos foram enormes, graças a Deus. E ontem também teve ceia. Deus sobejou. Faltou fé para quem pediu. Não sei quem foi. Foi o Compras. Acabou mesmo. Ok. Se você não tenta dividir aí, vê se você consegue tomar com o irmão do lado. Aleluia. Se não, você segura com ele na mão. Fala: então me dá sua mão aí, irmão, que eu vou segurar com você. Aleluia. Pega o seu pão para o alto. Diga: este pão é o corpo de Cristo. Sobre ele a maldição do juízo foi derramada. A ira de Deus, por causa dos meus pecados, estava sobre ele. A morte, a miséria, a depressão, a enfermidade, a loucura estava sobre ele. Mas no Monte Ararat, no monte que tira a maldição, eu fui curado. Eu fui liberto, eu fui alcançado. Lá na cruz, a arca parou, o corpo de Cristo foi partido, e eu recebi a vida nova, porque agora o seu sangue estava sobre mim. Ao comer deste pão, eu recebo a mensagem da pomba. Eu creio que a culpa e a maldição foi removida da minha vida, e eu posso desfrutar de uma vida abundante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Erga o cálice. Aleluia. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramada na cruz em meu favor. Este sangue está na minha vida, por dentro e por fora. O juízo não pode me alcançar pelo lado de fora, e a condenação não pode me atingir pelo lado de dentro. Eu estou coberto por este sangue, por esta aliança, que me garante que nunca mais haverá juízo, nem maldição na minha vida e na minha casa. Eu estou na arca,
eu estou em Cristo, eu estou salvo, eu sou abençoado por causa do sangue. Eu creio na mensagem da pomba e recebo paz e vida no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão com alguém, dê um pedaço de pão para alguém que não tem, reparta com seu irmão, receba vida, receba perdão, receba paz, creia na mensagem da pomba. Tenha uma semana maravilhosa. Não vá embora sem abraçar 2 ou 3 irmãos. Eu te espero aqui amanhã às 7h30 para honrar o pastor Aloísio. E se você deseja adquirir um dos nossos livros, receber um autógrafo, eu e a minha mulher vamos ali para o nosso estande. Todos os servos, rapidinho, abram todas as portas do fundo. Vou pedir para os pastores insistentemente ensinar os servos a abrir as portas todas as vezes que terminar os cultos. Corre lá, me ajudem, abram todas. Deus abençoe os irmãos.